Pega a sua Bíblia agora, vamos ler a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 6 e versículo 7. Isaías, capítulo de número 48, e o versículo 6 e 7. Deus ainda faz coisas novas. Quem crê assim, diga glória a Deus. Quem crê que Deus faz coisas novas, diga glória a Deus. Isaías capítulo 48, quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga CFO. Curso de formação de obreiro. Ali você também aprende Bíblia. Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que diz assim o versículo 6. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Amém? Amém? Levanta a sua mão para o céu, a sua Bíblia, diga assim comigo, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Amém. Pode se assentar glorificando ao Rei da Glória. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Vivemos em um tempo em que as pessoas querem controlar tudo. Querem ter o controle. Planejamos cada detalhe, buscamos prever o futuro, tentamos entender tudo antes mesmo que aconteça. Queremos segurança absoluta, emocional, financeira e espiritual. Aplicativos mostram as provisões, ou melhor dizendo, as previsões. Especialistas tentam antecipar cenários. E no fundo, o coração humano continua inquieto, tentando garantir que nada saia do controle. Mas, apesar de todo esforço, a verdade é que a vida continua surpreendendo. Continuamos sendo surpreendidos. O inesperado chega. O que não estava nos nossos planos acaba acontecendo. E aquilo que tentamos segurar com tanta força, muitas vezes escapa das nossas mãos. Acaba escapando das nossas mãos. Acaba saindo do controle. E aquilo que tentamos segurar com tanta força escapa. Sai do controle. E é exatamente nesse cenário que a palavra de Deus nos conforta. Nos traz segurança. Quando Deus declara que Ele é quem anuncia o futuro, que Ele revela coisas novas no tempo certo, não para satisfazer nossas necessidades de controle, mas para nos ensinar a confiar nele. A confiar nele. Deus não nos chamou para controlar tudo, mas para confiar nele em todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E nós devemos confiar que Ele está no controle. Porque enquanto o ser humano tenta prover, Deus já sabe. Enquanto o ser humano vai tentar ter uma previsão, Deus já sabe. Enquanto o ser humano vai tentar prever alguma coisa, tentar se adiantar em algo, Deus já sabe. Enquanto tentamos segurar, Deus já está sustentando. Quantos creem que Deus já está sustentando? E enquanto buscamos segurança em nós mesmos, Deus, Ele nos convida a descansar nele.
Deus nos convida a descansar nele. Mas Deus, através do profeta do Isaías, no texto que nós lemos, confronta exatamente essa mentalidade. Ele fala a um povo que já tinha visto milagres, já tinha ouvido promessas, mas ainda assim duvidava, se acomodava e muitas vezes atribuía tudo a outras coisas. Então Deus declara algo poderoso para aquela nação. Eu já te falei antes, mas agora vou te mostrar coisas novas. Aleluia. O texto começa com uma afirmação forte. Tu ouviste? Vê tudo isso? E não anunciarás? Deus usa 3 ideias. Ouvir. Vocês receberam a palavra, implica aceitá-la com mansidão, crer no seu poder transformador e praticá-la, não apenas ouvi-la. Tiago, capítulo 1, versículo 21, na parte B, ele diz assim: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Não é apenas ouvir, mas é receber. Receber, nós entendemos em tomar posse, em abraçar aquilo, em ter sobre os meus cuidados. Ele usa a terceira ideia de ver. Agora vocês estão vendo acontecer. Josué, no capítulo 23, versículo 14, na parte B, diz: de todas as boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, nenhuma falhou e todas elas se cumpriram. Josué está dizendo, de todas que ele prometeu, de todas as promessas que ele fez, ele está dizendo, ele em todas elas foi fiel. Ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Aleluia. O anunciar. Vocês precisam reconhecer a Deus em tudo. Reconheça o Senhor Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Diz Provérbios capítulo 3, versículo 6. Anunciar. Vocês precisam reconhecer a Deus em tudo. Reconhecer e anunciar, foi Deus quem fez, foi Deus quem me deu, foi Deus quem realizou, foi Deus que me deu a vitória, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que fez o milagre, foi Deus que mostrou o caminho, foi Deus que deu a direção, foi Deus que deu estratégia. E provérbio, o pregador diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus está dizendo, vocês têm evidência suficiente, então por que não reconhecem? Nos revela algo profundo. Primeiro, o problema nunca foi a falta de prova. O problema nunca foi a falta de prova. O problema é resistência do coração. Não é a falta de prova, porque Ele sempre foi Deus, sempre mostrou que é Deus, sempre foi fiel, sempre foi Deus. O problema não é a falta de prova, o problema é a resistência do coração, a dureza do coração, a incredulidade, a dificuldade em acreditar, a dificuldade em ter fé. Esse que é o problema. Deus prova quem Ele é pela história. Deus lembra o povo, eu falei antes. Deus lembra o povo, e agora acontece. Ele havia falado antes, e agora estava acontecendo. Deus já havia dito para aquela nação, só que agora eles estão vendo o cumprimento daquilo que Deus já havia falado. Isso é diferenciar, ou melhor dizendo, isso é diferenciar Deus de qualquer ídolo ou de qualquer outro tipo de aberração que eles haviam confiado. É o diferencial, porque aquilo que Deus havia falado, Deus certamente estava agora cumprindo.
Porque o que eles confiavam, o que eles acreditavam, primeiro, não falava, não agiam e não tinham controle do tempo. Se a fé deles estava em algo construído pelas mãos do homem, se a fé deles estava em algo que o homem simplesmente havia falado como por si mesmo, aí nós vamos entender, Deus, Ele anuncia, Ele cumpre e Ele governa a história. Aleluia. Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá Deus agir? Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. Agora foram criadas coisas novas. Aleluia. A palavra usada aqui, criar, é a mesma usada em Gênesis para a criação do mundo. O sentido e o significado dela no hebraico é o mesmo. Significa que Deus não apenas prevê o futuro, Deus cria acontecimentos. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus, Ele começa a criar. Então Deus não apenas prevê, mas Deus cria acontecimentos. Ele está dizendo, a história que você está vivendo, Isaías está relatando para eles, a história que vocês estão vivendo, foi Deus quem criou. Em outras palavras, Deus está dizendo, a história que vocês estão vivendo, fui eu quem criei. Foi Ele quem criou. Veja a história de José. Deus deu a ele os sonhos e cumpriu tudo. Deus criou a história dele. Deus criou a história de José. Quando Deus mostra para eles em sonhos, está mostrando para ele o futuro. Agora Deus está criando na vida de José um caminho que os leva ao cumprimento daquilo que ele havia falado. Então Deus cria, Deus traz, Deus mostra, Deus constrói. Mas para isso é necessário o quê? Quebrar o orgulho humano. Para que não digas, eu já sabia. Para que o homem não venha se vangloriar em dizer, eu já sabia que ia ser desse jeito. Não. Lembra quando Gideão, o Senhor deixa bem claro para ele que eram muitos homens e que não eram com aquele total que Deus iria dar vitória para eles, e chega a reduzir a um denominador comum de 300 homens apenas. Olha aí, de milhares de homens chega a 300. Para que eles não se vangloriassem, para que eles não se gloriassem em dizer, nós vencemos os midianitas, mas para que eles abrissem a boca e dissessem, foi Deus que me deu a vitória, foi Deus que me deu a bênção, foi Deus que me deu graça. Isso é muito atual. Quantas vezes algo acontece, Deus age, e depois as pessoas dizem, era óbvio. Era óbvio, é como que dissesse, eu já sabia que ia dar certo. Não reconhecem a glória de Deus. Isso é um orgulho disfarçado. Deus corta isso pela raiz. E revelei agora, você não sabia. Eles não sabiam. E Deus está dizendo, mas eu estou te falando agora. Para que eles não se orgulhassem. Quantas coisas que acontecem, quantas coisas que Deus faz. E muitas pessoas acabam se gloriando com aquilo que foi feito. Acabam se vangloriando, permitindo que, digamos assim, o orgulho, como se ele tivesse conquistado e alcançado tudo sozinho. É um orgulho disfarçado. Eu já sabia. Eu consegui, eu alcancei. Deus praticamente coloca Israel em um tribunal, dizendo a eles, você ouviu? Você viu? Agora responda. Não existe neutralidade diante de Deus. Não existe isso. Ou você reconhece, ou você resiste.
Ou você reconhece que foi Deus, ou você resiste. A mensagem central é: Deus não está preso ao passado, Deus não repetiu apenas o que já fez, Deus está agindo agora. Aleluia. Deus está agindo agora. Estamos olhando para trás enquanto Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Muitas pessoas estão olhando para trás enquanto Deus está fazendo algo novo, enquanto Deus já está agindo, enquanto Deus já está operando, enquanto Deus já está trabalhando. Nós precisamos entender que hoje Deus continua falando, continua agindo, continua criando caminhos. Deus, Ele continua operando. Existem 3 perigos: ignorar o que Deus já mostrou, ignorar aquilo que Deus já revelou, ignorar o que as Escrituras Sagradas nos mostram, nos direciona. Ignorar o que Deus já mostrou é um perigo. Muitas pessoas acabam caindo nesse perigo e ignorando. Pessoas que têm a promessa de Deus, pessoas que têm a revelação de Deus sobre a tua vida, a direção de Deus sobre a tua vida. Pessoas que foram alertadas pelo Senhor. Pessoas que foram direcionadas por Deus. Elas acabam com o tempo ignorando. Isso é um perigo muito grande. Ignorar o que Deus já mostrou, ignorar o que Deus já falou. Muitas pessoas acabam agindo dessa forma. A palavra do Senhor diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. Muitas pessoas acabam indo por esse caminho. Muitas pessoas acabam seguindo por esse caminho. Ignorando aquilo que Deus falou para ela, ignorando aquilo que Deus mostrou para ela, porque ela achou um outro caminho que parece ser melhor, ela achou uma outra direção que parece ser melhor, ela achou uma estratégia que para ela parece ser melhor, e ela acaba então ignorando aquilo que Deus falou, ela acaba ignorando aquilo que Deus mostrou, ela acaba ignorando aquilo que Deus revelou para ela. E isso é um perigo, porque ela acaba saindo da direção de Deus. Ela acaba saindo da direção do Senhor. Eu ouvi um certo pregador dizer que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. É você estar ali no centro da vontade de Deus, no projeto de Deus. É você estar ali diante da vontade do Senhor, deixar ser o projeto de Deus. Porque o que Deus mais vai querer realizar certamente é o projeto dele, é o plano dele. E Deus vai fazer de tudo para proteger o projeto dele. E se você está ali no projeto, se você está ali no centro, pode ter certeza, Deus estará te protegendo, Deus estará te guardando. Então não saia, não perca a direção, não saia do caminho, não ignore aquilo que Deus já te mostrou. Não ignore aquilo que Deus já falou. Segundo, duvidar do que Ele está fazendo agora. Duvidar daquilo que Deus está fazendo. Porque muitas pessoas viram tantas coisas se realizarem no passado. E hoje, no presente, elas não têm aquela fé alicerçada, aquela confiança. E acabam permitindo que a incredulidade e a dúvida entrem no coração delas, ao ponto de duvidar do que Ele está fazendo agora. Quantas pessoas que já não tem mais aquele 100% de que Deus está fazendo, aquele 100% de que Deus está agindo. Ela permite que a incredulidade, que a dúvida toma conta dela. Ela permite que exista um ponto de interrogação. Isso é um perigo, duvidar do que Deus está fazendo agora, porque aquilo que Deus está fazendo agora certamente vai beneficiar o seu futuro, certamente é fundamental para o teu futuro, certamente é importantíssimo para alcançar o teu futuro. E se você duvida agora do presente, daquilo que Deus está fazendo hoje,
como é que você vai receber, ou como que você vai alcançar, como que você vai chegar diante daquilo que Deus tem previsto para a tua vida. Então não duvide daquilo que Deus está fazendo agora. Não duvide daquilo que Deus está fazendo agora, mas creia e confie naquilo que Deus está realizando. Terceiro maior problema, um perigo muito grande, é achar que já sabemos de tudo. É achar que temos a previsão de tudo. É como nós falamos no início. Quantos que querem ter o controle? Quantos que querem ter a previsão? Quantos que querem segurar de uma força tão intensa que ela acaba perdendo ou se perdendo em tudo? Achar que já sabemos de tudo. Deus pode te surpreender. A vida pode te surpreender. Então nunca pense, eu acho, não, eu já sei de tudo. Já sei o que eu tenho que fazer, já sei como eu devo fazer. Se você pegar ali os que seguiam a Cristo, chamados discípulos, você vai ver que alguns deles eram pescadores, né? Mas quando Jesus decide entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, os discípulos também entraram no barco. Veio uma tempestade tão grande que o barco parecia que ia a pique. Tinham pescadores ali, homens acostumados. E o que aconteceu? Eles clamaram: Rabi, Rabi, salva que perecemos. Eram pescadores, mas foram surpreendidos pela tempestade. Alguns eram pescadores, mas foram surpreendidos pelo vento forte. Nunca pense ou ache que sabemos tudo, pois podemos ser surpreendidos. Nunca ache que você já sabe tudo, você pode ser surpreendido. Nunca haja dessa forma. Nunca pense desta maneira. Eu já sei de tudo, já sei como é que vai ser, já sei o que vai acontecer, já sei como que vai finalizar. Nunca pense dessa forma, mas creia, Deus está no controle de tudo. Deus é que tem o controle de todas as coisas. Deus é quem vai fazer todas as coisas. Deus é quem vai agir em tudo. Aleluia. Você não sabia. Você não controlava. Mas eu revelei. Você vai reconhecer a ação de Deus, ou continuar explicando tudo sem Ele. Você vai reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Você vai reconhecer, é permissão de Deus. Porque muitas pessoas elas acabam apenas agregando a permissão de Deus aquilo que acontece apenas de melhor ou de bom na nossa vida. Só que às vezes nós esquecemos que aquilo que às vezes pensamos que não é bom, que não deveria acontecer, faz parte, mas tem um propósito. Faz parte, porém tem um propósito. Então nós precisamos entender, Deus está no controle. Mesmo diante do vento forte, Ele se levanta e acalma a tempestade. Mesmo diante das altas ondas, Ele se levanta e acalma. Deus, Ele sabe o tempo certo de agir. Mas diante do que eu passo, tem um processo. Aleluia. Deus está dizendo hoje, eu ainda faço coisas novas. Eu ainda revelo caminhos, eu ainda governo a história, mas Deus está à procura de pessoas dispostas a ouvirem, a enxergarem e reconhecer o agir de Deus na vida delas. Ele continua fazendo coisas novas, Ele continua revelando caminhos, Ele continua governando a história, Ele continua tendo controle. Mas será que nós estamos ouvindo, enxergando e reconhecendo que Deus não dorme, que Deus não falha, que Deus é fiel e continua soberano?
Não diga eu já sabia, diga Deus, eu reconheço que é a tua mão. Não diga eu já sabia, diga eu reconheço, foi o Senhor, é o Senhor que está fazendo. Reconheça, é Deus que está agindo, é Deus que está operando, é Deus que está trabalhando. Deus fala antes, confirma depois e ainda assim surpreende. Aleluia. Deus, Ele te surpreende. Então reconheça, é a tua mão, Senhor. É a tua mão que me sustenta. É a tua mão que me garante estar de pé. É a tua mão, Senhor, que me coloca de pé todos os dias. É a tua mão que permanece com que aquela porta esteja aberta. É a tua mão, Senhor, que esteve à frente para tirar as barreiras, para que eu pudesse alcançar a minha vitória. É a mão do Senhor, Pai, que sempre esteve à minha frente para poder me livrar. É a mão do Senhor que sempre esteve comigo, senão aqui eu não estava. É a mão do Senhor, é as tuas mãos, sim. É a mão do Senhor que estava sobre as mãos dos médicos para que a cirurgia fosse um sucesso. É a mão do Senhor, meu Pai, sobre aqueles exames. É a mão do Senhor, meu Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. É a mão do Senhor, meu Deus, que abriu aquela porta. Foi a mão do Senhor, meu Deus, que me deu a vitória naquela causa. Foi a mão do Senhor, meu Pai, que me trouxe até aqui. E é a mão do Senhor que vai me sustentar até o fim. Aleluia.